Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do Pode Parar, a nossa rede de apoio, de incentivo, de acolhimento e de cuidado. Não deixe de incentivar o Pode Parar a continuar. Faça sua inscrição no nosso canal, clica no sininho, envia para aquela mulher que você quer falar assim, pode parar de se sentir assim, se sinta cada vez mais linda por dentro e por fora e vai divulgando para a gente ampliar cada vez mais a nossa rede, que a cada dia está mais linda e mais especial. E hoje o nosso tema será qual? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Mais poder do que esse espelho é o poder do autocuidado. Mas será que o autocuidado é uma prisão ou é um caminho para a revolução? Na verdade, a beleza tem o poder. O poder está na beleza. E desde os primórdios, a gente aprende, como mulher, o quanto é bom se olhar no espelho e se considerar bonita, bela. E eu não tô falando da visão dos outros. Eu tô falando da nossa visão em relação a nós mesmas. Então, como eu disse, março, mês da mulher, mês do meu aniversário, eu quis trazer um presente para todas vocês, que é a presença do meu amigo maravilhoso, meu dermatologista, que eu simplesmente fecho meus olhos e deixo ele fazer o que ele quiser comigo. Se entrega, né? Me entrego porque a confiança aqui é absurda. Então, assim, primeiro te agradecer, né, Lulu? Eu que agradeço. Porque ele veio aqui numa maratona de casamento, pré-lua de mel, e ele teve toda a atenção de vir aqui compartilhar do conhecimento amplo que ele tem e de toda a visão que ele tem realmente de um dermato sensacional. Né? Como eu disse, ele cuida da minha pele há uns 5 anos já, 5 né, anos amigo? já, Lídia. É uma história aí longa que a gente se encontrou aí de uma forma que depois a gente não se separou mais, né? A gente se grudou e não separou mais. Era dermato. Foi mete a primeira vista. Foi. Virou amigo, aí agora é afilhado. Então, assim, as relações só vão se ampliando, né? É, então, se apresente, meu amor. Obrigado hoje pelo privilégio. Se apresente um pouquinho. Pode deixar. Pra quem tá assistindo a gente. Então, Lídia, inicialmente queria agradecer o convite, né? Falar de um tema que é super importante e atualmente, ainda mais agora na esfera atual que a gente tá, que atualmente a gente tem visto muitas distorções aí no meio, no ambiente aí tudo, e é um ponto que vale a pena a gente resgatar, né? Pra mostrar como o belo e o autocuidado, eles impactam não só no reconhecimento da própria pessoa, mas também na relação com o outro. Então, assim, a minha relação com a Lídia se formou aí como inicialmente, né, uma paciente super querida, e aí agora a gente transita no âmbito aí de amizade, e agora ela foi minha madrinha super especial no meu casamento. Obrigado, viu, Lídia? Então, vamos lá. Eu sou o Luiz Fernando, eu sou médico dermatologista, eu formei pela UFMG na graduação médica, fiz residência médica no Hospital da Polícia Militar. Atualmente eu sou membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica e sou pós-graduado em Nutrologia Dermatológica, porque a gente sabe que a beleza ela não é só externa. Se o dentro não tá legal, acaba que isso reflete um pouco também na parte externa, não é mesmo? E a minha relação com a dermatologia foi muito, como é que eu posso dizer? Foi encontrada. Eu falo que foi um amor à primeira vista, assim. Foi um match também, né? Foi um match, exatamente. Então, a gente quando entra na faculdade, a gente sabe das áreas que a gente não gosta. Então, a gente tem menos afinidade. E eu tinha algumas áreas que realmente que eu não queria mesmo, né? E a dermatologia era uma probabilidade de se fazer. Sim. E à medida que a gente vai fazendo curso, a gente vai tendo contato com outras áreas, a gente vai vendo e vai excluindo as outras causas, né? As outras opções. E aí, quando eu cheguei no sexto período, né, que a gente tem as matérias optativas, a gente começa a colocar as opções de matérias, e aí a dermatologia foi uma delas. E aí foi na primeira semana, assim, eu falei, gente, que área incrível, nossa, é muito interessante, é uma versatilidade de ação, você trabalha com doença, com câncer, de beleza, cabelo, criança, adulto, então eu falo que é multifacetário, a gente consegue trabalhar em várias abrangências. E claro que você consegue, inclusive, eu falo o seguinte, a dermatologia, a gente, né, os dermatologistas, nós somos maestros na transformação, né? No caso da doença em saúde e saúde em beleza. Lembrando que esses 3 pontos, eles são inseparáveis. Não existe uma pele bonita, né, pensando assim, sem ruga, mas que ela esteja doente com alguma patologia ou vice-versa. Então, todos esses 3 pontos têm que estar bem alinhados. E aí não foi diferente. Eu me apaixonei pela área e cá estou aí até hoje. E eu acredito que você não se vê fazendo outra coisa, né, Ludo? Não, porque é assim...
nasceu pra isso, Nasceu. gente. Não, é assim, é um match que não tem como desfazer. Sim. Você fala, gente, por mais que tenha as diversidades, a gente sabe, assim, as infiltrações, né? Sim. Mas a gente sabe aí que a dermatologia, ela reina, né? A gente sabe. A gente sabe, a gente ama, inclusive. Verdade. Então, assim, Lulu, pra gente falar um pouquinho dessa relação, assim, né, entre a pele e a autoestima. Certo. Como que você considera, assim, que o estado da pele, né, de uma mulher, ela influencia a percepção, assim, dela consigo mesma Sim. e a sua confiança, assim, no dia a dia, no relacionamento com as pessoas? A gente sabe inicialmente que a pele é o maior órgão do corpo humano. Então a gente sabe que ele faz uma função de proteção, produção hormonal, né? Vitamina D, por exemplo, regulação de temperatura. Só que tem a parte que não é a parte não palpável da pele, né? Que a gente fala que além dessa questão, ela é crucial pela questão da autoestima e também da identidade. É a forma como as pessoas nos veem. Então, é como a gente se comunica com o exterior. Então, a pele, ela fala muito disso. Às vezes, mesmo que às vezes a pessoa não queira falar, não queira transmitir, na verdade, esse tipo de mensagem, inconscientemente isso acaba transmitindo, né? E a gente sabe também que tem algumas condições crônicas, por exemplo, melasma, rosácea, acne, que isso pode impactar, com certeza, na autoconfiança. Às vezes a pessoa fica mais introspectiva, evita de sair, às vezes evita até de se relacionar para evitar esse contato, porque querendo ou não, a gente fala que a primeira impressão que fica é aquele primeiro contato. Se você vê que a pessoa ali tá com, às vezes, um rosto um pouco mais danificado, ou ali tá com alguma alteração ali, né, de patológica mesmo, Claro. não tratada, isso às vezes gera até, às vezes, um pouco de estranhamento no paciente leigo, e aí se fala, inclusive, não só a parte estética, digamos assim, de acne, né, espinha, às vezes doenças realmente dermatológicas mais graves, né? psoríase. A gente vê muito isso, o estereótipo e o Exatamente. preconceito que as pessoas vivem, né? Do medo ao toque de contaminação. Até encostar, Sim. eles evitam ali, né, aproximar. Sim. É um constrangimento, e só realmente a pessoa ali que sofre com isso sabe o quão ruim isso E é. como que o impacto é cada vez mais emocional também, né, Luiz? Porque como você disse, a gente fica muito nessa questão da pele. Do skincare, do autocuidado. Mas não tem como ter uma pele bonita sem ter uma pele saudável, né? E as pessoas hoje em dia, eu acho que tá na hora do pode parar, Sim. de pensar só nessa questão da estética e pensar realmente ali na adequação do que é belo na fase da idade que a pessoa tá. Com E certeza. principalmente cuidar da saúde, viu, gente? Isso é crucial. Que é o crucial. É realmente. indissociável, a gente não tem como. Inclusive, uma das coisas que eu vou falar é sobre isso. Não adianta a pessoa fazer 1 milhão de skincare, 1 milhão de procedimentos, se a qualidade de vida é ruim. É ruim. Se você come mal, se você alimenta mal, se você dorme mal, tudo isso tem um reflexo. Então, começa da base, começa né, da Lu? base, é uma pirâmide, né? Eu até ia falar da próxima pergunta, que é essa questão do impacto, né? Porque eu realmente sofri muito com esse impacto. Porque eu cheguei no Luiz, gente, Era o que? O bicho da cara preta? Não. Era o que, gente, aquilo ali? Gente, porque eu tive muito melasma na minha gravidez. Verdade. Eu tinha uma pele, né, normal, sem manchinha. Quando veio a gravidez, eu fiquei parecendo o bicho da cara preta. E ainda assim, até hoje, apesar do controle, que a gente sabe que o melasma não tem cura, né, Luiz? Só o controle, é só exato. o controle. E desconfie de pessoas que alegam cura, né? Principalmente quando a pessoa vende esse tratamento vinculado a um tratamento ou procedimento ou medicamento que seja dela, Gente, tá? já desmarca, se for esse caso. Já tiver alguém marcado com uma questão de cura de melasma, já desmarca. Exato. Porque realmente não existe. Eu sei porque Ainda eu tenho não, um controle né, muito Lid? grande. Eu acho Ainda que não, talvez né? no futuro, A gente tá sim. no caminho. Existem produtos hoje maravilhosos. Maravilhoso. Como o antipigmente que eu utilizo, né, Deucerin, Sim, que assim, é maravilhoso, mas assim, realmente tem um impacto muito grande, assim, nessa questão da autoestima da gente, porque o rosto é ali, né, gente? Não tem como você esconder, né? O rosto diz sobre você. Então, realmente, graças a Deus, o Luiz apareceu na minha vida e hoje eu tô aí com esse rostinho, essa cutis maravilhosa. Porcelana. Graças a Deus. Amore, Sim, lindeza. falando da importância do autocuidado, né, na rotina. Sim. Além dos benefícios da estética, com essa questão que a gente estava falando já, né, de skincare, como é que isso pode ser uma conexão da mulher com ela mesma? Que você considera isso? Separar, assim, um horário e falar, vou fazer meu skincare. E como que eu posso levar isso pra mim, de um momento meu, assim, Sim. comigo mesma? Sim. Acho que é importante a gente falar disso, Lídia, a gente fala da questão do impacto social, né, emocional, na verdade,
É o seguinte, algumas condições de pele, inclusive, elas estão presas. Elas podem ser gatilho, né? Pode ser o início e elas podem ser agravantes. Então, uma acne, um melasma, uma psoríase, elas podem aumentar o nível de estresse, o nível de ansiedade dessa pessoa. E, naturalmente, esse aumento de estresse crônico, ele pode, inclusive, piorar a condição base dela. Então, a gente tem que quebrar esse ciclo no sentido de evitar que aquilo vire uma bola de neve. E também, a gente sabe que os próprios pacientes que, às vezes, não têm uma condição base, seja ansiedade, depressão, às vezes eles desenvolvem por conta desse quadro dermatológico de base. Porque, como eu falei, ele vai isolando, ele não relaciona com a família, ele não sai, não quer arrumar um emprego. Isso a pessoa vai ficando cada vez mais reclusa. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Não só a base como si, mas também como isso reflete no bem emocional dele, também psíquico, né? Claro. Claro. E voltando falando dessa questão do autocuidado, é o seguinte, gente. O skincare, eu falo que ele vai além da parte estética, né? Ele vai... É um autocarinho que a pessoa tem. Esse autocarinho, na verdade, inclusive, tem uma relação, tem uma explicação biológica, né? A gente fala assim, fisiológica, né? A gente tem um eixo, né, no corpo, né? Vários eixos que se relacionam. Então, tem um eixo que é pele, cérebro. Então, quando você se toca, né, eu falo assim, você tem meio que uma liberação ali de neurotransmissores de felicidade, serotonina, dopamina, porque o toque é uma forma de você se dar carinho, de você se cuidar, e isso naturalmente vai dar um bem-estar geral para a pessoa. E claro, à medida que você vai fazendo, né, com os produtos, isso aí vai gerar um resultado posterior aí, de acordo com o que o dermatologista está querendo propor, seja uma ação anti-manchas, uma ação anti-idade, uma ação anti-acne, por aí vai, né? E é engraçado como que o corpo da gente, ele tem esses sinais como se fosse alarme mesmo, né, Luiz? Da necessidade dessa conexão com a gente mesma, né? Exato. E querendo ou não, com essa questão acelerada da nossa rotina, da nossa vida, a gente acaba deixando de nutrir isso mesmo. E o quanto que isso realmente é importante para diversas áreas, a gente sabe disso. Porque sai da questão da saúde física, vai para uma questão de saúde mental, da própria estética, como que tá tudo cada vez mais ligado. Interligado. Né? E a gente precisa realmente, né, parar para pensar em nós mesmos sempre. É verdade, verdade. E agora falando de uma coisa que eu acho que é um grande desafio para muitas, que é sobre o envelhecimento saudável. E a autoaceitação. Eu vou te contar. Eu acho que hoje em dia a gente vive num mundo em que as pessoas têm uma grande dificuldade de equilibrar isso, né? Com certeza. Porque eu fiz 43 anos de idade e eu me sinto bonita com 43 anos de idade. Eu não quero me sentir bonita com 20 anos de idade se eu tenho 43 anos de idade. Aí é uma coisa que vai contra o relógio biológico, a vida, sobre a questão natural, né? Essa autoaceitação, ela tem que ser trabalhada em todas as idades. Porque tem beleza em todas as idades, gente. Isso, eu acho que assim, a gente tem que reconhecer, trabalhar essa autoaceitação em todas as idades, porque o envelhecimento, ele é biológico. Ainda bem que você tá envelhecendo, porque se você não envelhece, você morre cedo. Não tem. Isso é um sinal. Eu brinco com o seguinte, olha, gente, você vai envelhecer, é bom, sinal que você tá vivendo, tá vivenciando, tendo experiências. Só que tem uma diferença nesse processo, pra ele ser mais leve, menos, às vezes, cruel ali, que a pessoa não aceita de jeito nenhum, é o seguinte: o envelhecimento é um processo biológico, é cronológico. Só que ficar velho é opcional. Por que ficar velho é opcional? Porque esse ficar velho depende do quanto você se dedica desse autocuidado, se você tem um estilo de vida saudável, se você se sabota ali, por exemplo, sedentarismo, se você fuma, se come mal, se você tem uma vida estressante, se você não se hidrata. Então, tudo isso vai culminar no envelhecimento mais acelerado. Eu falo que a questão do autocuidado não é congelar, mas é desacelerar. A gente consegue desacelerar, sim, inclusive, né? O Serem lançou um produto formidável aí. Gente, eu tô usando. O Sérum Epigenética aí veio pra revolucionar mesmo a parte do tratamento. Isso é revolucionário, né? Porque assim, tem o quê? Um mês que eu tô usando. Eu e também, eu já inclusive, percebo tô usando. uma diferença, assim, gritante nessas questões de linhas de expressão. Linha fina, textura, incrível. Gente, é sensacional esse brilho produto. Também, né? Luminosidade. Sim, né? Uma pele mais vistosa, com cara de saudável mesmo, né? Exatamente. E quando a gente fala em desacelerar, além dessa rotina, né? Claro que vai depender
que você pode fazer o uso do procedimento a seu favor. Só que o procedimento, ele tem que estar muito em equilíbrio com o que você espera dele e com o que o profissional vai te oferecer. Então, a Sim. gente tem que ter essa comunicação das duas partes. Milagre não né? existe, né, amigo? Sim, não, de forma alguma, né? Eu até falei isso muito, eu fiz muito essa reflexão, né, no meu aniversário. Eu amo fazer aniversário. E eu costumo dizer que a cada ano que eu envelheço, eu me sinto melhor naquela fase. Sim. Eu me sinto melhor hoje, mais bonita com 43 anos do que 42, com 40 do que com 20. Claro que não tem a mesma elasticidade na pele, o colágeno não é o mesmo, mas eu acho que a maturidade traz isso pra gente, sabe? Sim. É essa aceitação da gente estar bem com aquilo que a gente tem hoje. Porque Exato. com 20 anos, né, a gente tá lá, colágeno No lustre no ali. lustre ali, só que a gente não tem a mesma maturidade, a mesma visão da vida. Sim. E Deus é muito sábio, né? Então é Sabe uma o que coisa que faz. vem com o tempo. É, velho. E eu acho que esse equilíbrio realmente é tudo, Com sabe? Eu certeza. acho que vale a dica. Além desse equilíbrio, eu falo o seguinte, né? É claro que quando a gente é muito mais jovem, a gente tem a nossa reação bioquímica, ela é mais efetiva, o metabolismo está mais ativado. Claro. Então é claro que você vai precisar menos dedicação naquela fase. Só que independente da fase onde você esteja, você precisa de ter um autocuidado, um skincare para que você ou mantenha aquela resposta, ou igual eu falei, desacelere. Porque pele bonita não é quem quer, é realmente quem faz. Isso aí em qualquer âmbito, gente. É uma coisa que eu falo com todo mundo. Não adianta, eu quero ficar, sei lá, definido, quero emagrecer. Mas você faz uma dieta? Não. Você faz um exercício? Não quero. aqui esperando. Quero fazer uma lipo HD e vou ficar com uma barriga de tanquinho. Não exatamente. É assim, né, a gente tem que entender que tudo é o processo. A gente Sim. dá o caminho, mas de fato o paciente tem que fazer, né, a parte dele, que é a parte mais importante. E só frisar um pouquinho da questão da autoaceitação, eu falo o seguinte, ultimamente, né, com a rede social, seja filtro, né, de Instagram e tudo, a gente tem uma distorção de uma imagem perfeita. Porque, na verdade, a imagem virtual, a imagem do filtro, é uma imagem realista. Ela é irreal, ela não tem como. Gente, uma pele real, ela tem mínimos defeitos. Todo mundo tem poro. Todo mundo tem olheira. Eu falo por mim mesmo, o paciente chega e fala, nossa, Luiz, eu achei que você usava filtros de tão bonito que sua pele tá e tal. Só que se eu for mostrar mesmo, eu tenho poro, eu tenho um pouco de olheira, tenho calvície. Então, assim, claro que a gente camufla, né? Não precisa mostrar, mas... Parece um boneco. Só que a gente tem que entender que não tem como deixar a pele completamente, sei lá, numa pele de boneca. Não tem como. Então, essa aceitação tem que partir... ou trabalhar com a parte psicológica mesmo, terapia, mas eu mesmo como médico, eu sempre trabalho isso com o paciente. Eu falo, olha, isso daí que você quer, eu não consigo, infelizmente. Então, a gente pode tentar trabalhar de outra forma, ou às vezes você pode buscar outro profissional, talvez ele pode prometer um milagre, mas às vezes ele tá querendo só o dinheiro, infelizmente. Eu acho que ultimamente a estética, ela foi assim, né, assim... bombardeada, banalizou. Acho, né, infelizmente, banalizou, né? Então, assim, qualquer um tá fazendo, fez um curso de fim de semana, já tá aplicando. E aí, depois a gente pode entrar em detalhes a mais aí, porque é um conteúdo denso que precisa ser explorado aí, né? Mas aí tem que tomar muito cuidado com esse tipo de gente. Eu acho que, assim, isso eu posso falar de você como paciente. Porque eu já cheguei lá e falei assim, ai, Luiz, não, isso aqui, vamos dar uma levantada, vamos pôr fio, vamos... E ele sempre falava assim, Lid, calma. Lid, não, ainda não. O fio é tipo a último patamar. Eu gosto assim. E quando você fala lá, né, na sua marca, que você realça a sua beleza individual, isso realmente é verdade. Porque você dá uma situada realmente na sua paciente. Fala assim, olha, isso aqui fica viável, isso eu faço, senão você pode ir em busca de outro profissional. Sim. Porque a gente sabe como que hoje em dia o skincare está em alta. Tá Sim, na moda. Total. A Manu, a minha filha, 9 anos, ela ama fazer skincare. Sim. Ela já tem um negocinho de prender o cabelo, ela já ama com 9 anos de idade. A gente não tinha esse acesso antes. Não. E é claro que a gente tem que agradecer a tecnologia, né, Luiz? Graças a Deus, que temos opções, assim, maravilhosas de vários produtos, independente do custo. A gente tem opções que a gente vai até falar depois, dependendo da condição financeira que a mulher tem. Sim. E, assim, eu acho que
essa questão desse boom é que banalizou um pouco, Com certeza. né? É que as pessoas acabam extrapolando, né? Acreditando que existe uma fórmula milagrosa ali, por exemplo. Eu posso falar do melasma, né? De ácidos que a gente usa ali, e o efeito rebote, você fica 3, 4, 10 vezes pior depois. E a questão tudo é o início, é a manutenção, para você realmente ter um resultado, né? De uma pele, né? Saudável e tudo. Então, isso realmente faz toda a diferença. Sim, com certeza. Agora aqui, a gente falando de... Porque antigamente usava aquelas coisas. É rosa mosqueta. Passa babosa no cabelo, minâncora e tal. Você acha que atualmente ainda existem, assim, algumas crenças que podem, né, interferir, até prejudicar essa questão do autocuidado com a pele? Com certeza. Os mitos, muitas vezes, eles são passados de geração para geração. Então, depende muito de como a pessoa foi criada. Eu acho que o campeão aí do mito é a questão da bucha, né? A buchinha vegetal, a buchinha, né? A pessoa ama um apego ali que não quer jogar de fora de jeito nenhum. Pior aqueles que têm a bucha corporal, a íntima e de rosto, que é pior. Porque, tem ainda tem um pra cada? Tem gente que é pior, tá vendo? E eu falo o seguinte, bucha, gente, na verdade ele tem mais dano do que benefício, porque realmente tira proteção, tira a oleosidade natural da pele, você aumenta o risco de dermatite, inflamação, ressecamento e várias outras questões. E isso realmente é muito enraizado, né? Principalmente vó, aquela coisa toda, né? Roça. Porque lá era muita terra, então faria sentido usar a bucha pra isso. Porque ela é pra isso, é tirar a sujidade. O teor da sujeira também nessa época era diferente, né, Luiz? Totalmente, até porque a pessoa tinha mais contato com, né, grama, solo, de forma geral. Então, só água e sabão é o suficiente para tirar suor, né? Se, claro, a pessoa mexeu com terra, um óleo, alguma coisa mais preguenta, uma graxa, tudo bem usar pontualmente naquela região. Mas usar no corpo como um todo não é aconselhado. Nem nas extremidades, assim? Cotovelo, sim, às vezes pode, são áreas mais atrito. É onde eu uso. Até pode. Só que assim, o problema é que a fricção ela acaba gerando aumento de espessura, então ele pode deixar mais grosso. Então até isso a gente tem que ponderar. Então, eu gosto de usar mais quando realmente tem necessidade, né? Às vezes, uma opção interessante é fazer um esfoliante químico. Que o esfoliante químico, ele faz a versão de esfoliar ali, tirar a craca, né? Que o pessoal fala, né? Mais superficial, sem agredir, né? Outro ponto que quando a gente fala, né? Falando de esfoliação, a esfoliação física. Então, muito comum os pacientes, né, fazerem esfoliação física com alimentos. Primeiro, gente, que além de ser um desperdício, eu acho também, né, eu acho que o café tá caríssimo. Hoje em dia não dá, né? A gente fazendo esfoliação tá mais barato café, esfoliante do que o pó de café. Açúcar também é muito comum, fubá, porque eles usam dos grânulos, né, do alimento. A granulosidade do alimento ele é irregular, então isso pode gerar, assim, uma microabrasão, uma microfissura na pele, e isso vai gerar um dano. Então, o ideal é usar um produto que realmente seja destinado para essa finalidade. Tem vários esfoliantes no mercado, e a diferença é que ele é um material particulado homogêneo, eles são microesferas. Então, a microesfera, ela desliza mais uniformemente. Então, a esfoliação ela é mais homogênea, o que realmente diminui o dano e o prejuízo ali que acaba acontecendo. Porque a esfoliação, querendo ou não, é um dano, mas é um dano controlado. A gente não usa esfoliação diariamente, porque isso realmente, se for feito de forma errada, isso pode gerar um dano também, mesmo se for feito com o produto certo, né? E por último, acho que não, vale para falar de mais 2 pontos, Lid. Da oleosidade, pele oleosa. Tem muita gente que acredita que não precisa de hidratação, que são coisas assim opostas, né? Pelo contrário. A percepção é de que uma pele oleosa ela tem um excesso de água. De água, exato. Por quê? Por causa do brilho. Sim. Né? A pele tá brilhando, tá muito hidratada. Não, gente. Hidratação é questão de toque, é maciez. E brilho é oleosidade. Então, óleo é sebo. Então, uma pele oleosa, ela produz mais sebo. Mas ela pode ficar desidratada dependendo da condição que ela tá. E a gente sabe que pele oleosa perde mais água. Sim, porque ela tem É o contrário, né? Engraçado pelo contrário, isso. Por que a gente fala que ela perde mais água? Porque ela tem um defeito de barreira. Ela tende a perder mais
oleosidade mais água, na verdade, para o meio, né? A perda da água transepidérmica. E, naturalmente, além desse mecanismo, né, intrínseco, tem a questão do produto. Então, usa mais abrasivo, usa mais tônico, usa ácido. Isso aí também vai promover maior facilidade de perda de água. A diferença da hidratação da pele oleosa é o veículo. O que é veículo? É a substância que entrega o ativo. Então, a gente não vai usar, lógico, um creme pesado, um hipoglose, isso não. Um produto muito grosso. A gente vai usar um sérum, um gel, que ele é mais rico em água e menos rico em óleo, né? E por último, o filtro solar. Então, o filtro solar aí a gente sabe que é um grande aliado no processo aí do combate ao envelhecimento. Inclusive, deve ter alguns meses, saiu um estudo de uma senhora, se eu não me engano era Irlanda, que ela era agricultora e ela usou durante 40 anos filtro solar no rosto e não usou no pescoço. E aí eles mostraram a diferença de dano do rosto pro pescoço. Eu acho que, inclusive, eu tentei essa foto. Pode mostrar? Pode, claro. Eu, inclusive, até deixei ele como... E acho que fica até um exercício bom pra gente, até essa questão do pescoço do colo, sim, né? Porque eu mesmo não tenho essa preocupação com o colo, por exemplo, igual eu tenho com o meu rosto. A gente sabe que o colo, ele é a extensão da face. Então, a gente tem que tratar ele tão bem quanto. Isso a médio e longo prazo? Exatamente. Então, assim, para você evitar manchas, né, linhas, né, o craquelado, tudo isso a gente precisa ter esse cuidado de uso mais cedo. Aqui, ó, vou te mostrar. Olha que interessante. Então, não, gente. O rosto... Vê se dá pra pegar aqui, Léo. Olha aqui, gente. Então a gente vê que a paciente passou no rosto, né? O filtro solar, você vê que tem uma diferença gritante de dano. E aí, com relação à parte do pescoço que não foi usado. Inclusive, eles interrogaram se não foi feito procedimento, porque realmente é muito uma diferença discrepante. Gritante. Só que quando a gente pensa em realmente, ela tem já umas alterações de textura que são compatíveis com a idade. Porém, se você tem um dano solar crônico, isso acaba gerando acelera esse processo. Às vezes o paciente fala, isso é mentira, isso aqui às vezes quer enganar a gente, a indústria quer vender e tal. Sim. Eu falo assim, faça uma avaliação em você mesmo. Observa a diferença da sua pele, do braço e da barriga. Você vê se é a mesma. Não é, gente, pode ter certeza que não é. Da mama do rosto, onde não toma sol mesmo, você vê que é diferente. A textura é mais regular, não tem menos mancha, é mais homogênea. Você pode fazer até da região do antebraço, né, onde toma sol, e da parte interna. Pra falar que é região diferente. É a mesma pele, gente, nasceu no mesmo dia. Só que o dano aqui, ele é maior. Então isso vai gerar uma alteração de pigmento, de textura naquela área. Sim. Por que eu falei do protetor solar? Para falar da vitamina D. Então a gente acha que o não uso do protetor solar vai garantir uma produção de vitamina D adequada. E a gente sabe que isso não é verdade. Então a vitamina D, ela tem um limite de produção. Então mesmo que a pessoa se exponha da forma, né, adequada, sem excessos e com filtro solar, você garantiria um nível adequado de vitamina D. E por que não alcança muitos pacientes? Porque às vezes eles não expõem da forma correta, que é expor diretamente ao sol e sem ser atrás de vidro. Então o vidro ele bloqueia a UVB, que é a radiação responsável pela produção de vitamina D. E também a questão da idade. Então, a partir dos 35, 40, é normal decair a produção de vitamina D. Então, mesmo que você se exponha corretamente, você vai ter uma dificuldade em produzir os níveis adequados. Aí, nesse caso, a gente sugere a suplementação, porque ela é mais... a suplementação, ela não gera danos, igual, por exemplo, a exposição solar. Claro que ela pode gerar danos se for feita de forma aleatória, sem um objetivo. O excesso da suplementação também é nocivo à saúde, com certeza. Né? Então, a gente sempre faz o quê? Guiado por exame, né? Não vai fazer um nível da cabeça da pessoa, porque isso pode intoxicar. Isso aí também realmente gera dano. Então, a educação dermatológica, nesse sentido, é importante a gente desmistificar esses pontos. Porque, querendo ou não, eu sei que é difícil, né? A gente convencer ali, né, os pacientes que há anos fizeram assim e tem que mudar essa rotina. E mudança de rotina é difícil, gente, porque padrão, você tem aquele padrão ali, sair daquele padrão é muito mais complexo. Muito mais difícil você ter uma primeira experiência do que você mudar aquela percepção que a pessoa já tem. Exatamente. E você acha que as pessoas melhoraram, assim,
agora um pouco mais com a questão da exposição ao sol. Sim. Porque antes era normal, né? Ir pra praia, ficar lá Torrar. parando, torrar. Eu mesma com meu melasma, eu achava que protegendo o meu rosto tava tudo certo e eu não entendia porque eu passava protetor pra pegar um bronze no corpo e o melasma tava lá do mesmo jeito. Sim. E não adianta. É calor, né, Luiz? É o Verdade. fator ao calor. Também. Tanto que às vezes eu tô cozinhando lá em casa, eu já abro o forno até assim, Veio de longe. pra não ter problema. Você acha que as pessoas melhoraram Sim, com nesse certeza. entendimento? Eu acho que parte é um pouco do reflexo do que os filhos vêm das mães. Então, assim, a mãe com o rosto mais manchado, as melanoses nas mãos, o colo mais marcado. Isso aí é um reflexo. E também a questão ao acesso. Então, o acesso, a educação, a instrução, isso cada vez mais tem se falado. Agora, um ponto importante da praia, né, da questão do, né, às vezes a pessoa protege muito o rosto, né, e queima totalmente o corpo, né, e aí tem o escurecimento do melasma. Porque não adianta só tampar o rosto, né? Além da questão do calor, Toalhinha. a toalhinha, joga a toalhinha ali abafando e a pessoa ali com uma insolação de 2º grau, já com bolha. Mas tudo bem. O importante é proteger o rosto. Tá bem, tá tudo certo. Mas por que eu falo que não adianta? Porque tem uma explicação fisiológica. Então, quando a gente toma sol, você tem a produção do MSH, que é um hormônio responsável por estimular melanócito. E melanócito é a nossa célula que produz pigmento. E onde tem mais concentração de melanócito? Onde tem melasma. Então você tem maior pigmentação. Então quando você ativa esse hormônio, além de você bronzear o corpo como um todo, você vai acabar estimulando também o melanócito do rosto. Mesmo que ele não toma, não sofra Diretamente a exposição ali, né? direta Do do sol. Né? É. Mas sim, eu vejo que realmente cada vez menos a gente tem pegado os pacientes com fotodano extenso, aquelas peles muito danificadas, com cheio de câncer de pele. Claro que tem, né? Mas assim, essa mudança dessa ideologia, desse entendimento, cada vez mais a gente tem visto que os pacientes têm se cuidado mais. E eu acho que uma dica valiosa também, né, Luiz? Principalmente para quem faz uso ou faz algum tipo de tratamento, no meu caso como melasma, e dependendo do produto que o paciente está usando, do que a mulher está usando, é conversar com o médico, né? Falar, olha, eu estou indo viajar, posso continuar fazendo uso desse tratamento, eu suspendo. É entender realmente, né? Pra você não se perder ali, porque às vezes você tá ali há um ano se cuidando com aquela rotina e tudo, em uma semana você coloca tudo a perder. Exato, a gente sabe, né? Melasma principalmente, né? Questão não há cura, controle. E isso vale, inclusive, para locais diferentes da sua rotina. Seja para neve, seja para calor, praia. A gente tem que ajustar aqueles que querem aquele cuidado. Então, a gente pode, na verdade, até incrementar. A gente pode usar, por exemplo, protetor solar oral, antioxidante oral, que isso vai auxiliar, além da questão do uso dos produtos, né, da parte metabólica. A gente consegue impedir um pouco que essa pigmentação aconteça. Porque acaba pigmentando. A ideia é a gente conter dano. Porque eu falo assim, gente, você vai viver normal. Você vai ficar numa caverna. Não precisa disso. Exatamente. Só que você precisa entender que isso vai te fazer mal. Mas você tem que ter uma exposição consciente. Vai de boné, vai de viseira, reaplica, fica na sombra. Isso aí é totalmente aceitável. Agora, você não pode de forma alguma ficar lá igual uma lagartixa. Aí não tem dermato não tem. que resolva. Falou, Jesus do céu, não dá. Agora aqui, Luludo, falando um pouquinho dessa questão do impacto do estresse e da ansiedade, né? Que é uma coisa, infelizmente, comum a todas as mulheres, todo mundo. Como que você considera, assim, que esse fator emocional, ele influencia na saúde da pele? E existem estratégias, assim, pra gente melhorar um pouco isso? Sim, com certeza, Lid. Voltando um pouquinho do que eu falei sobre o eixo pele e cérebro, então quando você tem um estresse crônico, isso também a gente explica de forma química, né? Você tem aumento de cortisol. Então o cortisol é o hormônio do estresse. Então muitas vezes tem muito nutrólogo que pede dosagem sérica de cortisol, porque o cortisol, além da parte da pele, ele está relacionado a vários outros pontos. Ganho de peso, irritabilidade e tudo mais. O cortisol, que é um hormônio inflamatório, a inflamação vai propiciar o agravamento de condições base inflamatórias, psoríase, dermatite atópica, alopecia areata. Então, tudo isso pode gerar um aumento ou um agravamento dessa condição de base. Então, se o paciente, por exemplo, tem uma psoríase que está controlada, e vamos supor que ele, sei lá, ele perdeu o emprego.
pode ter certeza, a psoríase vai piorar. Se ele não achar nada ali, né, que consiga substituir num curto período. Porque isso aí é uma coisa que tem interligada, né? Então é uma coisa tá influenciando na outra. Então, além do tratamento clássico que a gente vai fazer ele com creme, com medicação, o que for, a gente tem que lançar mão do estilo de vida. Então, fazer às vezes uma meditação, um hobby, fazer um exercício que gosta, tudo que isso que te alivia, isso gera menor carga de cortisol, né? Então, a gente precisa ter uma válvula de escape, porque senão a válvula de escape vai ser seu corpo, né? E pode ter várias apresentações. Um agravamento de uma doença de base, uma queda de cabelo, uma coceira que começa a ter, uma gastrite. Aí tudo isso vai gerando uma bola de neve. Então, sim, ter um hábito de vida saudável na medida do possível, tentar melhorar a qualidade de sono. A questão da alimentação é importante, sim, até pela questão dos antioxidantes, isso é importante. Exercício físico, hidratação, a gente sabe o que precisa ser feito, que às vezes o que precisa ser feito é de fato pôr em prática, né? Eu acho que essa é a questão, a gente realmente executar o que faz bem pra gente. Ótimo. Agora falando dessa questão da influência da nossa aparência, né? Na vida profissional, na vida social. Como é que você considera que essa autoconfiança, né, proporcionada por esse autocuidado, ela impacta, assim, o sucesso das nossas relações, tanto no âmbito profissional como social? Assim, a autoconfiança, autocuidado, ele impacta diretamente vida profissional e vida social. Porque, assim, quando você talvez não tá com uma aparência legal, igual eu falei, né, no começo, às vezes você vai se ficar mais recluso e tudo mais. Mas quando a pessoa tá com o autocuidado em dia, a beleza tá ok, a pessoa tá confiante, isso gera mais coragem, a pessoa fica mais realmente confiante. Isso aí ela pode ser em qualquer âmbito, igual eu falei, profissional, social. Profissional, às vezes a pessoa pode começar assim, ficar mais confiante mesmo na apresentação de um trabalho ali, de um projeto, às vezes tentar um emprego diferente, mais ousado, realmente se permitir ali, às vezes, um aumento. E às vezes o próprio chefe ali, com certeza, assim, viu que a pessoa tá entregando de tudo ali, tá bem, por que não, né? Eu acho que falta mesmo realmente o primeiro passo. E no âmbito social, isso tem muito a ver, porque às vezes a pessoa que não tá ali confiante, ela não vai procurar alguém pra namorar. Não vai. Não vai, gente. Vai ficar de paquerinha, mandando foto com filtro. Aí chegar lá, quem é você? Sou fulano. Fala, gente, mas você tá muito diferente. Ele tá muito diferente, né? Assim, se você isso? desaparecer, Assim? Ninguém vai te encontrar, nunca na vida. Nunca. Isso aqui cadê o RG, né? Isso é muito bom, né, hoje em dia. E aí eu falo o seguinte, que a gente fica mais encorajado a procurar um parceiro. Sim. Você consegue ali, né, sair pra paquerar, né, você constituir às vezes uma família, ou então é mesmo resgatar um relacionamento que não tá bom. Né, eu acho que assim, a pessoa que não tá bem com ela não vai querer saber do outro. Eu acho que é a extensão, né? Quem não tá ali bem com você, se você não se cuida ali, não tem como você estar tranquilo, estar, né, querendo ou não, em outra relação, né? Entregar tudo numa outra relação. Eu acho que assim, a aparência ela influencia muito na questão da confiança, a gente sabe disso, mas acho que o ponto principal, né, Lid, a verdadeira confiança, ela vem da valorização integral da própria identidade. Então não adianta a pessoa querer transparecer uma coisa sendo que ela é outra. Então acho que parte primeiro dela mesma, né? E agora a gente fala de uma coisa assim... Polêmicos. Sim. Procedimentos dermatológicos, né? Como é que é essa relação, assim, procedimentos dermatológicos versus amor próprio? E até que ponto, né, buscar tratamentos estéticos é uma forma de autocuidado saudável, isso que eu tô falando de equilíbrio, né? Sim. E quando pode se tornar uma necessidade baseada em insegurança, que é o que a gente tá falando, que a gente tá vendo nos dias de hoje, né? Sim. Então a gente sabe que os procedimentos dermatológicos, seja eles injetáveis ou não injetáveis, superficiais, laser, o que for, eles são ferramentas valiosíssimas. Só que como boa ferramenta, tem que ter uma boa pessoa que execute. Então você pode ter a máquina mais moderna na sua mão. Se você não sabe usar, vai ser um desastre, né? Então, primeiro ponto, achar um profissional que seja realmente capacitado, que ele entenda a sua necessidade e que ele primeiro alinhe a expectativa, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é entender onde cada procedimento vai entrar. Porque às vezes o paciente vê aquela imagem antes e depois e fala, nossa, eu quero
Mas às vezes até a resposta é diferente. Por exemplo, a pessoa que tá obesa, a pessoa que fuma, vai ter a mesma resposta da pessoa Não. que tem uma alimentação ok, uma proteína tá em dia, Não. né, suplementa. Não, gente. Isso inclusive até pra cirurgia, a gente sabe que o resultado é diferente. Então, alinhar a expectativa no quadro base da pessoa. E o procedimento em si. Então, olha, esse aqui vai ser uma toxina botulínica, o Botox ele faz isso, isso e isso. Ele não melhora a papada. Porque a pessoa tem que entender. Ah, eu fiz aqui, mas então, eu não gostei da papada. Então, assim, da onde você quer melhorar e o que você quer priorizar. Eu acho que esse é o primeiro ponto, priorizar. Porque às vezes a pessoa tá com tanto problema. E eu acho que esse é um ponto também que a gente tem que falar, né? Sobre a questão do dismorfismo. Então, o dismorfismo corporal é super presente. Eu acho que, assim, nunca vi tanta gente insatisfeita com a própria imagem. É uma coisa, assim, assustadora. Parece que a pessoa tem um conflito ali da imagem, que arruma problema. Eu falo, gente, aonde? Me mostra. Ah, tá aqui. Às vezes a pessoa fala assim, não mostra no celular, eu quero me mostrar no espelho. A pessoa não acha. Sabe o que acontece isso? Que a câmera, às vezes, dependendo de como você tira, né, distância, às vezes ângulo, luz, isso distorce a imagem. Então, se você tirar a imagem muito perto, a tendência é que você fica com o nariz maior. Claro, o ângulo. Tudo isso muda. Sim. Então, às vezes a pessoa quer melhorar a foto. Eu falei, não tem como melhorar a foto, você tem que melhorar a sua imagem. O que te incomoda? Ai, melhor, sei lá, eu tô com, sei lá, uma alteração aqui no sorriso, eu acho que tá assimétrico. Quando eu sorrio na foto, eu falo, não. Ok, uma foto é uma coisa que você tá de ângulo e tal, mas me mostra aí. Ela não encontra. Então eu falei, olha, a gente vai tratar realmente o que tá te incomodando na realidade, né? Primeiro ponto. E segundo, trabalhar essa questão do dismorfismo. Porque há pessoas que estão excessivamente insatisfeitos com a imagem, que tá tudo ruim, aqui tá ruim, tá tudo horrível, você pode fazer o melhor tratamento, ela ainda vai ficar insatisfeita. Então tem que partir primeiro do tratamento psicológico mesmo, assim, trabalhar esse ponto, né, que é uma patologia psíquica, né, a psiquiatria ela fala isso, é uma alteração mesmo, que a pessoa tem de entendimento, de visualização dela mesma. E aí, esse dismorfismo, quando a gente trabalha bem, a gente consegue entregar, depois que a pessoa ainda estiver melhor, a gente consegue entregar um resultado super legal. Agora, se você não trabalha esse dismorfismo, aí a busca incessante para aquela imagem real vai gerar distorção, porque isso vai promover excesso de procedimento. E como tudo na vida, excesso não é legal, porque aí começa a distorções, as pessoas ficam parecendo, eu falo que é uma alienização, a pessoa parece um alien, ela nem parece um ser humano. A pessoa mira na harmonização e acerta na demonização, né, facial. Exatamente. E assim, eu acho que tem que ter um equilíbrio mesmo. Primeiro, você procurar um bom profissional. Isso é uma questão indiscutível. Porque eu acho que a ética, realmente, né, um profissional com ética, ele não vai querer te vender ali uma coisa que você ainda não tem a necessidade, né? Por isso que eu gosto muito do que você coloca, né, na sua clínica em tudo, que você realça a individualidade, a beleza individual. E isso é verdade. Porque você vai falar assim, olha, eu quero isso aqui, ó, Virgínia. Gente, não tem jeito. E existem profissionais que vão te prometer isso. Só que você vai ficar com uma super expectativa e a decepção vai ser monstruosa. Verdade. E outra coisa que eu acho que vale a pena a gente falar aqui também, Luludo, é essa questão da ondinha do Instagram e TikTok, né? Sim. Que são as influencers, as blogueiras que falam, usa esse produto e de repente no dia seguinte o produto já esgota. Que é pra realmente as pessoas terem uma consciência e um cuidado de que não existe ali uma medicina baseada em evidência, de que aquilo ali foi uma experiência que a pessoa passou e que aquilo ali não pode ser dissipado, né? Para uma sociedade. Exato. E a primeira parte da questão dos influencers é que muitas vezes eles são patrocinados para falar do produto que ganhou dinheiro. É isso. Mas não realmente que ele seja bom, né? Então, primeiro a gente parte de conflitos de interesse. E segundo, a pessoa que tá falando isso, ela não tem propriedade real, científica, né, de explicar por que é bom ou não. Então, por exemplo, já cansei de ver paciente com piora de acne usando um produto muito oleoso. Por exemplo, um rosa mosquito, que ele é oclusivo. Já vi paciente ter uma queimadura química com ácido numa pele com rosácea. Que não tava usando a pele já super vermelha, irritada, jogou um ácido retinóico por cima. Meu Deus. Sim, foi uma catástrofe. E assim, fora as outras coisas que a gente já viu. Então, assim, ultimamente, até inclusive em consultório, a gente não tem encontrado, encontro, mas com muito mais dificuldade. Que é a tretinoína, né? O ácido retinóico, né? Vitanol, Vitacid. Teve um né? trend lá, que eles falaram do retinoide e se esgotou, gente, você não acha. E o retinoide, ele é terapia base para fazer tratamento de lesão pré-cancerígena.
Então, por exemplo, uma ceratose actínica, que é uma lesão precursora do câncer de pele, a gente trata com retinoide. E às vezes a gente não estava usando, encontrar a medicação para tratamento Pra de quem doenças. realmente tinha real necessidade, né? Só que a gente percebeu que ele tinha um benefício da parte estética. Sim. Né? Então, a gente tem que ser muito tem que ter um filtro, você tem que ter um bom senso. Ah, fulano tá falando disso, será que é bom pra mim mesmo? Será que eu não tenho conflito de interesse? Qual que é o ativo que tá por trás disso? Porque a pessoa fala, esse aqui é maravilhoso. Por isso que eu falo do poder de persuasão. A pessoa que tem poder de persuasão tem que ter muito cuidado, porque ela pode afundar a pessoa. Pode. Entende? Então, assim, ela pode fazer bem, mas ela pode fazer mal, né? Então, é uma coisa que a gente tem que sempre alinhar. Sua pele, tipo de pele que você tá, faixa etária. O que sua pele tem? É um diagnóstico médico. Ó, sua pele tem acne, ela tem ela tá desvitalizada por um processo de oxidação, um processo de glicação, um processo de açúcar. Tá, a gente tem que fazer esse diagnóstico. Feito esse diagnóstico, a gente vai pensar numa rotina de cuidado do skincare ali do dia a dia para que ela alcance aquele objetivo que a gente quer, né? Como qualquer outra terapia. E não existe uma pele boa e pele ruim, né, Luiz? Existem peles diferentes. Diferentes, com pra certeza. Isso você tem que saber o seu tipo de pele. E para cada tipo de pele existe um produto específico. Sim. Então, se aquela menina lá tá no TikTok falando que ela tá usando Vitacid Vitanol, qual que é o tipo de pele dela? Será que coincide com o seu? Porque existem os produtos para necessidade. Assim como eu acho essa questão dos preenchimentos, dos fios e tal. Eu fico louca quando eu vejo uma menina de 20, 25 anos fazendo uma harmonização facial. Sabe? Eu acho assim, eu fico apavorada. Porque a gente sabe que não existe a necessidade. A pessoa tá trazendo ali pra realidade dela uma coisa que ainda ela não tem nem que pensar nisso. Na verdade, talvez ela procure uma aceitação do outro. Exatamente. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. E a harmonização não é um termo que eu gosto muito, sabe, Lid? Porque pressupõe que a gente desarmônica. Sim. E não. Por isso que eu trabalho muito da individualidade. Sim. Porque a gente vai realçar o que você tem de bonito. Exatamente. E todo mundo tem traço bonito, gente. É só saber trabalhar com o que você tem. Né? Eu acho esse termo péssimo. Porque além de você padronizar, porque a gente tem uns pontos de padronização. Mandíbula, queixo. Se você quiser fazer, todo fica no mesmo rostinho. E querendo ou não, tá todo mundo com a mesma carinha hoje em dia, né? A gente perde a nossa... a bochecha. A gente perde a nossa autenticidade. Eu acho que esse é o principal ponto. Sim. Eu acho que, quando eu falo que não tem nada de preenchedor, o povo, o quê? Como assim? As pessoas não acreditam, né? Mentira, falam, não, é só colágeno. Porque a base é a questão do cuidado, né? Então não tem como. Eu já encontrei com uma pessoa 3 vezes. As 3 vezes. Eu não a reconheci. Primeiro eu tava na rua e eu tô vendo uma pessoa dando tchau pra mim assim, e eu tô assim, gente, quem é aquela pessoa? E você sabe como eu sou uma pessoa que sou de fisionomia, né? Eu falei, gente, não tô sabendo quem que é. Aí a pessoa foi aproximando, aí eu lembrei. Aí acho que no mês seguinte, eu sentei ao lado dela num voo. Aí eu cheguei, sentei, falei, bom dia. Lid, você não tá lembrando de mim? Eu dei uma bugada assim de 2 segundos e não te vi, claro. Porque, gente, as pessoas vão mudando assim, a cada vez que você encontra, a pessoa tá com uma cara nova. Às vezes nem o iPhone reconhece. Entendeu? O desbloqueio do iPhone não vai reconhecer. E assim, Luiz, pensando hoje assim, em cuidados descomplicados de uma skincare. Sim. Tá? Falando assim, olha, de uma rotina saudável, eficaz, mas descomplicada. Eu sei que você trouxe alguns produtos aí. Mas o que assim, a base, a gente pensando em talvez limpeza, tonificação, proteção, o que você sugere, assim? Bom, a gente fala que é um tripé, o cuidado básico, que eles são 3 eixos. Inclusive, você já tem uma documentação científica sobre isso, que é fotoproteção para evitar os danos do sol, porque não existe melhor creme anti-idade, que eu falo com os pacientes, que é proteção do sol. Sim. 70% do nosso envelhecimento vem do sol. Então, por que não bloqueá-lo, evitá-lo, né? Então, assim, o filtro solar a gente sabe que é um tripé super importante pra gente poder focar realmente na questão da prevenção do dano. E claro, né, pra você conseguir ter uma pele ali que absorva melhor o produto, a gente tem que ter um gel de limpeza. Então, a higienização também é uma etapa crucial desse tripé, para que você tire as sujidades, né, a oleosidade, para que o produto que você vai colocar nele absorva, né? Não dá pra usar o mesmo sabonete no corpo e no rosto, né, Luiz? Não, são diferentes. O pH é diferente, né? O grau de oleosidade, tudo é diferente. A necessidade é totalmente diferente. Eu brinco com o seguinte, você não toma banho com sabonete íntimo. Toma.
Não deveria. Quem toma tá fazendo errado. E por que você vai, então, lá corporal, você vai lavar no rosto, né? Mesma coisa, você não toma banho com shampoo, né? Então, cada região tem a sua especificidade. Então, a gente precisa direcionar esse produto de acordo com aquela necessidade. Então, o gel de limpeza também é uma ótima opção aí, né? É um ponto crucial para a questão desse cuidado. Esse é ótimo, eu uso esse, maravilhoso. Ai, adoro também, gente, sou suspeito. E, além para compor o tripé, a hidratação. Então, a hidratação de pele, né? A gente fala fortalecimento de barreira cutânea, ela é essencial, porque a etapa de limpeza, por mais que ela tenha tecnologia, sim, digital, às vezes pode gerar alguma microagressão. E a hidratação, ela recupera essa agressão, né, seja ou física ou química que aconteceu. E a hidratação, naturalmente, né, uma pele hidratada é uma pele que ela é mais ávida na absorção de ativos, né, então ela consegue absorver melhor, é igual uma esponja. Ela absorve melhor os produtos que a gente coloca nela, né. Então aqui, hidratação, né? Hidratação. Então aqui a ordem seria limpeza, higienização. Isso. Aí, pra gente pensar uma rotina descomplicada, se o paciente não tem tempo pra nada, sim, higienização, fotoproteção, de manhã, aqui, pensando de manhã. Isso. Aí de noite, por exemplo, o paciente quer ter um cuidado mais básico, aí a gente coloca o hidratante. Isso, põe o hidratante. Então esse é o tripé básico pra gente aqui, poder ter uma pele. Esse aqui, dia, limpou e protegeu. E aqui, noite, limpou e hidratou. Isso, rotina gente, básica. todo mundo tem um tempinho, né? Isso aí você faz 1 minuto. 1 minuto? Contado. Sim. Tá, 1 minuto. Você gasta... Rotina descomplicada pra qualquer mulher, assim, o mais ocupada que seja, isso aqui é possível. 1 minuto, gente. Sim. O que você fica no celular é muito mais tempo do que você passar produto. No celular pesquisando produto pra usar, né, no TikTok, a gente já resolve esse problema. Uma opção também, filtro solar corporal, por exemplo, caso a pessoa tenha, por exemplo, eu sou, vamos supor, veterinário, trabalho em fazenda. Exposição ao sol. Trabalhar, né, proteger o braço, o colo, né, a orelha, nuca. Agora, se você quer dar uma incrementada, eu quero passar um produto de tratamento. Então, a gente tem vários, trouxe aqui um anti-acne, a gente pode usar, né, um antioxidante. Então, esse aqui que a gente vai fazer é baseado no nosso diagnóstico. Eu quero colocar... Dependendo do seu tipo de pele, da sua real necessidade. Isso. Eu tô com a pele assim, com manchas. Vou usar vitamina C, por exemplo. Tô com acne, você pode usar um Blemish ali, que é um produto anti-acne. A pessoa que às vezes tem acne, ela nem deveria usar vitamina C, porque a vitamina C, ela pesa. Ela pode até aumentar a produção de acne. Então, a gente usa outros ativos que têm ação de tratamento para acne. Ótimo. E quando a gente fala também, por exemplo, né, a área dos olhos, você pode colocar, por exemplo, eu quero melhorar a bolsa, linha fina. Gente, tem muita coisa boa. Olha que acesso que a gente tem hoje em dia. Cabelo, gente, a gente esquece do cabelo. Então, queratina... Faz parte também, né, gente? Exato. Principalmente quando a gente fala praia e piscina, a gente tem que proteger do cabelo. Poucas pessoas lembram de usar o filtro pro cabelo. Eu não lembro, tá? Pra evitar a degradação de queratina. Por isso que o cabelo fica... O cabelo volta aquela... uma bucha. Aquela buchinha. Fica duro, eu sei. Além da questão do sol, né, Lídia? A gente sabe que tem a questão... Gente, proteção solar pro cabelo. Olha que sensacional. É incrível. Inclusive, ele serve pra... Você pode usar até ele como um pré-poo ali. Ele tem ação de hidratação. É muito interessante. Né? Corporal também, você pode usar hidratante corporal. Ali. Esse aqui com ureia é uma opção legal pra quem às vezes tem uma pele extra seca, uma pele mais áspera. Então, é uma infinidade, né? Quero uma base. Você pode usar um filtro solar com cor. Então, e é uma opção ótima também, né? Sim. Eu adoro o filtro solar com cor. É uma coisa, é um ponto que a gente consegue... Não, gente, olha aqui, ó, uma infinidade de opções, entendeu? Isso. Então, e claro, assim, e tudo dentro do orçamento que a pessoa tem, né, Luiz? A gente tá falando aqui sobre opções interessantes, versáteis, eficazes, mas que não é porque você não tem uma condição financeira que você vai deixar de se cuidar. A gente sabe que existem produtos de todos os preços e que tem eficácia e que tem qualidade e que vai entregar o que realmente promete. Exato. Mas isso você precisa alinhar com o seu médico, mais uma vez, com o seu dermatologista. Isso. E, obviamente, se quiser, eu empresto o meu, com o maior orgulho. Será um prazer. Eu acho o seguinte, Lidy, a questão do preço, eu falo o seguinte... Por que um é mais caro que o outro é o mesmo ativo? Você parar pra pensar isso?
É tecnologia envolvida. Sim, Às vezes a molécula ela tá trabalhada, ela tá refinada, é uma matéria-prima mais nobre. sim. Ela absorve melhor numa concentração mais baixa, ela performa melhor numa pele ali que talvez que precise de um cuidado mais intenso. Ela tem outros ativos que fazem uma sinergia com que ela seja otimizada. Então, às vezes o paciente fala, mas precisa desse. Fala, olha, eu juntei pra você aqui, por exemplo, a linha Daily Booster da Eucerin, ele já tem ação anti-idade. Então, Você não precisa de um anti-idade. Você vai hidratar já com esse entraria com plus. ação anti-idade ali. Sim. Você já consegue melhorar, fortalece. Então, assim, a linha eu falo que é um skincare inteligente. Então, o filtro solar, por exemplo, da Eucerin tem um da Eye Control, que ele tem ativos que inibem produção de oleosidade. Então, ao mesmo tempo, ele trata a oleosidade, ele protege a pele. Tem o Eucerin de pigmentação também, que é o que eu uso pra melasma. O Pigment Control, que tem o Thiamidol com ação anti-manchas. Então, tudo isso agrega, é um valor agregado. É um valor agregado naquele produto. Mas se precisar aquele, eu atendo todo tipo de perfil ao público. Já atendi, assim, de tudo imaginar. Deputado, jogador de futebol, mas eu atendo faxineiro, eu atendo gente mais humilde. Eu adoro, eu acho que, assim, E a oportunidade tá ali pra todos, né? O acesso tá ali pra todos. Claro que, por exemplo, não vou passar, às vezes, um antioxidante, que ele é mais caro. Sim. Mas a gente pode usar um hidratante mais simples, Sim. né? E, às vezes, o paciente tá na dúvida, o que que eu compro? Obviamente, o ideal é fazer uma avaliação específica porque você precisa. Segundo, não tem dinheiro. Gente, vira e mexe, tem dicas. Inclusive, pode me seguir lá, Dermato Luiza. Ele sempre libera várias dicas de oferta, boa. Promoção, onde é que tem mais barato. Exatamente. Se você tá na dúvida do que comprar, às vezes você... eu falo assim, tenta desrotular o produto. Minha pele tá como? Eu tô com a pele com acne. Às vezes tenta usar algum produto, algum ativo que trata a acne ali, seja um produto anti-acne, um matizante, um anti-oleosidade, ou usar formulações mais minimalistas, com menos ativos, que geralmente, quando é mais minimalista, a tendência é que ele seja mais barato, porque é um ativo só. Né? Quanto mais ativo você vai agregando, você vai formulando, né, de forma mais complexa, isso tende a encarecer o produto. Então, eu falo que não existe pele feia, existe pele que não conhece o produto certo. E o produto certo não é o mais caro, né? Eu acho que às vezes caro, às vezes ele sai caro porque a pessoa compra errado, e vai comprando e vai juntando tanto de coisa. Às vezes o básico bem feito já funciona. Eu acho que é isso, é até o que eu tava pensando em falar agora. Porque eu acho que o que fica caro realmente é a gente investir em produtos que a gente acha que é bom pra nossa pele quando a gente não sabe o que tá fazendo. O que tá fazendo. Então, quando você vai num bom profissional que faz o diagnóstico da sua pele, que ele passa exatamente os produtos que você precisa, gente, isso aqui dura muito, meses. Porque nós estamos falando, assim, de rosto. A gente não tá falando de questão corporal. Então, qual que é a grande questão? É você saber o produto certo. Você vai investir e, no mínimo, por 3, talvez até 4 meses, você tem produtos ali e você divide isso por mês. Será que realmente fica caro? Eu sempre falo isso, ponderar mensal. Um produto que você não conhece. Não é isso que a pessoa fala assim, vou comprar esse aqui de 20, só que aí vai ver, ela tem 6 de 20. Às vezes um produto era 80. Exatamente, o que vale mais a pena? Né? Então assim, gente, vamos manter e realmente o autocuidado, ele tá aí pra todo mundo. É verdade. Tá? E Lu, pra gente fechar. Sim. Falar da pele, assim, como reflexo da saúde geral. Eu queria que você falasse, assim, sobre hábitos saudáveis, né? Sim. Que mais impactam, assim, na aparência, né? E na qualidade da pele. Certo. Eu falo o seguinte, a pele é o reflexo da saúde interna da pessoa. Então, um exemplo, o paciente está internado, ali com uma pneumonia, o que geralmente você imagina? Ele vai estar abatido, a aparência dele não vai estar tão boa. E às vezes a pessoa pode estar com aquela aparência saudável, assim, andando, vivendo. E às vezes isso é um reflexo negativo que ela não queria aparentar. Às vezes a pessoa ali tá com uma olheira muito funda que tá transparecendo uma aparência de cansaço, que ela não quer aparecer. Mas isso, quando a gente trata, eu falo que a pele, ela exala vitalidade. Uma pele bem cuidada, a pessoa parece que ela tá saudável, que ela tá bem, né? Eu acho que isso é legal, ela transparece, ela é um reflexo da saúde da pessoa, né? E quando a gente fala em saúde, é alinhar realmente os 3 pontos. Novamente, alimentação. Então, assim, o que a gente vai priorizar a alimentação?
Alimentos ricos em antioxidantes, porque os antioxidantes, eles previnem a questão do dano do sol, eles retardam o surgimento de fio branco. Então, tudo que você tá oxidando, a gente tá em processo de oxidação contínua. A gente tentar usar um antioxidante para frear isso é bom, porque desacelera esse processo de envelhecimento. Porque quando você oxida suas células, você oxida seu colágeno, isso vai repercutir em uma pele desvitalizada, opaca e tudo mais. Então, alimentação rica em oxidantes, seja vitamina C, cúrcuma, própolis, depende aí do que você quer trabalhar em conjunto. Alimentação adequada e evitar consumo também, além dessa questão, né, dos aumentar, na verdade, o consumo de alimentos ricos em antioxidantes, reduzir consumo de açúcar e ultraprocessados. Por quê? Gente, é a pior coisa que existe. A glicação, que é um mecanismo que acontece da glicose, ela gruda na proteína, principalmente o colágeno, ela faz com que ela fique dura, então ela fica completamente sem função. Aí esse colágeno vai refletir numa pele opaca, desvitalizada, uma pele realmente ruim. Então, se você evita a glicação, você vai melhorar também a aparência da pele. Então, parte, inclusive, dos diabéticos, né, eles têm uma resposta muito ruim a tratamento de pele. Inclusive, a gente percebe muitos diabéticos têm muita dificuldade de cicatrização, porque o colágeno ali, o processo de colágeno, ele entra na ferida, no processo de fechar a ferida. Então, com um colágeno ruim, a cicatrização vai ser ruim. Né? Sim. Outro ponto também, né, evitar dos ultraprocessados e uso de glicose, a questão de um exercício físico. Então, assim, igual eu falei anteriormente, tudo que você puder fazer para reduzir cortisol é bom para você de forma geral, tá? Então, assim, para ganho de massa, redução de gordura, para desinflamar, tudo isso é ótimo. E o último ponto é sono. Gente, sono é essencial. Revitalizador. Revitaliza. Eu falo que de manhã à noite, na verdade, o sono ali não é só a questão do descanso mental, mas é onde as suas células, inclusive a pele, ela usa aquele período para ela se regenerar. Então ela se ajusta novamente para conseguir, quando começar o dia novamente, ela tá bem. É um processo de reparo. Sim. Que a gente fala. Então, se a pessoa dorme mal, dorme com maquiagem, ou dorme, né, com, né, uma qualidade de sono ruim, isso vai gerar relação com vários outros pontos. Então, a pessoa dorme mal, aumenta o cortisol. O cortisol aumentou, ele pigmenta, ela aumentou olheira. Então, assim, aumenta a queda de cabelo. Então, assim, é uma coisa que não tem como desvincular, gente. Então, alimentar bem, dormir bem, e você ter esse cuidado, esse bem-estar com você. Exercício físico, hidratar tudo isso é importante aí pra você, com certeza, ter uma vitalidade de pele, consequentemente. Porque não adianta, igual eu falei, né? Fazer o melhor do skincare, o melhor do procedimento, se você tem uma qualidade de vida ruim, né? Você não tem como produzir o básico, né? Você vai alimentar mal vamos supor, só ultraprocessado, não tem proteína, colágeno é proteína, queratina é proteína. Como é que você vai produzir unha, cabelo, colágeno? Não tem como. Não tem como. É químico, você não consegue. Não Sim. consegue. Amor, eu quero te agradecer hoje. Vocês gostaram do presente? Amei, gente, foi incrível. Ele tá lá nas redes sociais, não deixa de seguir o Instagram. Pode seguir, gente. Eu sempre respondo o pessoal que manda mensagem. Demora um pouco, mas eu consigo. Sempre atencioso. E assim, obrigada por você ter Agradeço, Lidy. arrumado um tempinho aí no meio desse mês tão especial na sua vida, né? Do seu casamento. E assim, vim aqui partilhar do seu conhecimento. E principalmente dos seus insights aí com a gente sobre a beleza. E pra finalizar, Luludo, qual que é o seu Pode Parar de hoje? Lídia, eu falaria o seguinte: pode parar de gastar com produto errado, porque com certeza seu prejuízo está sendo muito além do que a parte financeira. E o meu Pode Parar de hoje pode parar de se boicotar, se cuidar e se amar verdadeiramente. Um beijo. Beijo, pessoal. Obrigada a todo mundo e até o próximo episódio.